Aleluia, glória a Deus. Tudo bom com você? Obrigado, meu Deus, por mais uma vez poder estar aqui contigo. É, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você seja abençoado. Que você seja tremendamente abençoado hoje, sempre. Você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, seja abençoado. Mas seja também uma bênção. Seja também uma bênção para as pessoas que te rodeiam. Aquele que semeia vai colher. Nunca se esqueça disso. Se você semeia, você vai colher. Seja abençoado, seja abençoador. Toda vez que você abençoar alguém, você está semeando para você ser abençoado, colher bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama? Ou você já amou? Talvez você esteja amando hoje. Mas é interessante quando a gente pergunta essa questão do amor, porque logo vem na nossa cabeça, né? Ah, eu amo a minha esposa, meu esposo, meus pais, meus filhos, meus parentes. Mas será que é isso que Jesus fala para nós quando ele fala sobre amor? Primeira coisa que Jesus fala para nós sobre amor: amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua fé, com toda a tua garra, com tudo aquilo que você tem. Amai a Deus. Essa é a primeira coisa, sabe, que a gente vê Jesus falar sobre o amor. Mas Jesus também fala o seguinte: amai ao próximo como você ama você mesmo. Ou seja, Jesus ele traz para nós, como que eu vou te dizer? Ele traz para nós dois mandamentos em um só. Amai ao próximo como você ama você mesmo. Então você precisa amar a você, para você poder amar ao próximo. Mas até agora, veja bem, nós ainda estamos falando daquelas pessoas que, de uma certa forma, a gente gosta. De uma certa forma, a gente convive. Aquelas pessoas que, de uma certa forma, nós estamos perto delas no nosso dia a dia, onde nós vamos, por onde nós andamos. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na igreja mesmo. Ou até você que não vai em igreja, que nunca entregou sua vida para Jesus e às vezes nem quer saber desse negócio de Deus, desse negócio de Jesus, mas você ama também. Você também pratica essa questão do amor. E aí eu volto à pergunta novamente: você ama? Você tem amado? Quão é difícil para você, o quanto que é difícil para você amar aqueles que te ofendem? Amar aqueles que te fazem mal? Amar aqueles que falam mal de você, que tentam puxar seu tapete de alguma forma? É difícil amar essas pessoas, né? Mas veja bem, a palavra de Deus ela não faz distinção quando Jesus fala que nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. A palavra de Deus ela não explica quem é esse próximo. Jesus ele fala da parábola do samaritano quando o sacerdote passa por aquela pessoa que foi espancada, roubada, deixada quase como morta ali na beira do caminho. Vem o sacerdote, passa ao largo, não ajuda. Vem o levita também, passa ao largo, passa de lado, não ajuda. E vem o samaritano, aquele que na época era considerado a escória da humanidade, era considerado o pior de todos ali. Mas aquele samaritano pega aquela pessoa, ajuda aquela pessoa,
leva aquela pessoa até um hotel, vamos dizer assim, da época, paga para que o dono do hotel cuide dela, limpe, dê banho, dê remédio, chame um médico, e ainda diz para ele, olha, o que ficar faltando, o que você gastar a mais, pode deixar que quando eu voltar, eu vou te pagar também. A palavra de Deus, ela não nos diz que nós temos que amar só aqueles que nos amam. A palavra de Deus não nos diz que nós temos que amar só aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente convive. Não. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que amar ao próximo. Não importa quem seja esse próximo. Nós temos que amar a todos. Em outro trecho da palavra de Deus, ela diz assim, que se a gente for fazer uma festa, for chamar alguém para jantar, almoçar na nossa casa, seria preferível que a gente chamasse aqueles que não têm condição de devolver aquele convite. Não tem condição de fazer um almoço, um jantar, para nos chamar e devolver o convite para nós. É interessante o que a gente vê no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, quando a gente vê a palavra de Deus dizendo assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E olha só como esse versículo é interessante, porque se nós formos pensar no amor de Deus, em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira, de uma forma tão especial, tão grande, tão profunda, que ele pega o seu próprio filho e entrega esse filho para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, aquele que não fez erro nenhum, aquele que nunca errou, ele veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, os teus pecados. A gente pecou, a gente muitas vezes fez piada do nome de Deus, fez chacota, brincou com o nome de Deus, principalmente quando a gente não conhecia Deus. Mas mesmo assim, Deus pegou o seu único filho e entregou para morrer por nós, mesmo sem saber se nós íamos aceitar o sacrifício de Jesus. Mesmo sem saber se algum dia nós iríamos pegar aquilo que Jesus fez por nós e entregar a nossa vida para Ele, por tudo aquilo que Ele fez por nós, para ter o benefício da vida eterna, para ter o benefício de viver eternamente ao lado do Pai, com Jesus. Deus, ele nos amou sem saber se a gente ia amar Ele. Deus, ele nos amou sem saber se nós íamos pegar o nosso livre-arbítrio e escolher estar do lado de Deus. Deus, ele nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão grande, tão tremenda. Ele não quis saber se você ia aceitar o sacrifício de Jesus, ele não quis saber se mais tarde você iria se batizar, iria vir para o corpo de Cristo. Não, ele simplesmente te amou pelo que você é, pela criatura que ele fez e vê em você. Deus, ele te amou. Então esse versículo de 1 João 4,8, ele fala assim, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é por isso que eu te pergunto, você ama? Ou o seu amor é daqueles que, por exemplo, você ama o seu marido, a sua esposa, até o tempo em que ele satisfaz aquilo que você quer? Passou disso, seu amor já não é tão grande. Você ama os seus filhos até o momento que eles te dão orgulho. Se eles começam a te dar trabalho, de repente o teu amor acaba. Ah, por que você está se divorciando? Não, porque o amor acabou. Mas o amor, ele acaba? Será que o amor verdadeiramente acaba? Depois de tantos pecados, depois de termos
crucificado Jesus, matado Jesus, depois de termos açoitado, xingado, cuspido, esbofeteado Jesus, Deus deixou de nos amar? Se alguém pegar o seu filho, a sua filha, e fizer uma coisa muito ruim, será que você tem condição de continuar amando essa pessoa? São questões que nós precisamos responder, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é um amor incondicional. E esse texto, ele está dizendo para nós, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor que está sendo dito aqui, que nós devemos amar, não é diferente do amor que Deus nos ama. É o mesmo amor. O amor, eu costumo dizer que o amor não é um sentimento. O amor não é uma coisa que você tem uma medida para que ele possa ir se desgastando até acabar. Não, o amor é uma decisão. Você decide amar uma pessoa, você decide amar o seu próximo, você decide amar aqueles que te fazem mal. E mais uma vez eu pergunto, você ama? Será que você conhece a Deus? Porque Deus é amor. E você ama? No livro de 1 João, no capítulo 4, mesmo capítulo 4, só que um versículo antes, no versículo 7, a palavra de Deus ela diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede de Deus. Esse amor que nós temos que amar uns aos outros, como está dizendo aqui no início desse versículo, ele procede de Deus. E qual é o amor de Deus? Será que Deus tem um amor para cada situação? Será que Deus ele tem um amor para nos dar? Um amor pelo seu filho? Um amor pela humanidade? Não. Deus tem um amor só. Tem um tipo de amor só. E esse amor é incondicional, ele não acaba. Ele não tem condições, ele não tem senões. Não! Esse amor, ele não depende se nós vamos aceitar ou não aquilo que ele faz por nós. Esse amor, ele não tem condição se ele viver nos meus princípios, eu amo. Se ele não viver, eu não amo. Não. Deus, ele ama incondicionalmente. E ele pede para que a gente ame ao nosso próximo da mesma forma. Ele pede para que a gente coloque o nosso amor para as pessoas da mesma forma. Sabe? Não permitindo que as atitudes das pessoas interfiram na nossa forma de amar. Não permitindo que as atitudes das pessoas modifiquem a nossa forma de amar. E é aí que eu quero chamar a atenção a uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre você amar alguém e você conviver com essa pessoa. Existe uma diferença muito grande entre amar alguém, perdoar se ela lhe fizer alguma coisa má, ajudar se ela precisar de você, estar presente caso ela precise, mesmo sendo uma pessoa que não gosta de você, que não fala bem de você, mas você a ama incondicionalmente, mas você não precisa conviver com ela. Olha só como é interessante. Jesus, ele amava os fariseus. Tanto amava que ele corrigia. E a palavra de Deus diz que Deus só corrige aqueles que ele ama. Jesus amava os fariseus, os saduceus. Jesus amava os hipócritas que ele chamou de sepulcro caiado. Jesus amava aquelas pessoas.
Mas nem por isso ele deixou de corrigi-las, nem por isso ele vivia sentado na mesa delas. Mas ele amava, ele perdoava. E você? Você é capaz de amar uma pessoa que te faz mal? Você é capaz de amar uma pessoa que te ofende, que fala mal de você, que puxa o seu tapete lá no trabalho? Que às vezes faz com que você perca uma oportunidade de promoção ou alguma coisa assim? Ou alguém que faz um negócio com você e te passa a perna? Você é capaz de continuar amando essa pessoa? Você é capaz de estender o mesmo perdão que Deus estendeu para você através da morte de Jesus? Você é capaz de estender esse perdão para essa pessoa que te prejudicou? E eu volto a perguntar o que estava lá no começo. Você ama verdadeiramente? Você sabe o que é amar verdadeiramente? Muitas vezes nós nos colocamos na posição de ofendidos. Ah, mas fulano, ciclano fez isso e me ofendeu. Fulano, ciclano agiu assim comigo e me ofendeu. E daí? O quanto Jesus foi ofendido? O quanto Jesus foi maltratado por sua causa e por minha causa? Pelos seus pecados e pelos meus pecados? Mas mesmo assim, Jesus não fugiu da cruz. Jesus morreu naquela cruz por amor a você, por amor a mim. Jesus morreu naquela cruz porque ele nos amou. Nos amou muito. Ao ponto de entregar a sua própria vida para pagar o preço pelos nossos pecados. Será que você seria capaz de morrer por alguém? A palavra de Deus, ela nos diz que não existe amor maior do que dar a sua vida por um irmão. Dar a sua vida por alguém que você ama, que você quer bem. Jesus, ele entregou a sua vida por todos aqueles que não lhe queria bem. Jesus entregou a sua vida por todos aqueles que queriam ver ele pelas costas, queriam ver ele morto. Por quê? Porque ele começou a prejudicar, a ir de encontro aos ensinamentos falsos que aqueles sacerdotes e autoridades religiosas da época faziam. Quando eles pregavam a fim de ganhar dinheiro do povo, quando eles pregavam a fim de ganhar benefícios do povo, Jesus veio e pregou o verdadeiro evangelho. Um evangelho que procura somente servir. Um evangelho que procura amar ao próximo. Um evangelho que procura ajudar, tirar as pessoas de uma vida medíocre, de uma vida hipócrita, de uma vida de erros, de enganos. E nós vemos isso até hoje. Quantas pessoas atacam aqueles que realmente pregam o verdadeiro evangelho? Quantas igrejas estão atacando pastores que estão pregando o verdadeiro evangelho, falando o que a Bíblia realmente fala? Pregando o verdadeiro amor, o amor de Deus, incondicional, que não leve em conta os seus próprios interesses, que não leve em conta a sua própria vontade, mas que abre mão de toda a nossa vontade para servir ao próximo. Esse é o amor de Deus. É assim que nós devemos amar ao próximo, abrindo mão da nossa vida para que a vida dele seja melhor. Abrindo mão da nossa vida para cuidar de outros. É assim que Deus ama. É assim que Jesus amou. E foi assim que Jesus andou por essa terra durante 3 anos e meio. Amando as pessoas mais do que a ele mesmo. Amando as pessoas mais do que aquilo que ele precisava
do que aquilo que ele queria. Muitas vezes Jesus estava cansado, a palavra de Deus diz isso, mas ele orava por todos, ele pregava o evangelho, ele atendia a todos. E ainda no final, na madrugada, ele ainda ia para os montes, orar ao Pai, conversar com Deus, saber o que Deus queria da vida dele naquele dia, naquela época, naquela hora. Você verdadeiramente ama? Você sabe o que é verdadeiramente o amor de Deus? Olha só o que diz no livro de Salmo, no capítulo 84, no versículo 11. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor Deus é sol e ele é escudo. O Senhor concede favor e honra. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha só como é o amor de Deus. Ele é sol, ele é escudo, isso quer dizer que Deus é proteção. Ele protege contra o frio, contra as intempéries, contra os maus tempos. Ele é escudo, ele nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Ele concede favor e honra. Deus, ele te honra. Quando Deus te abençoa, ele está te concedendo favor, favor imerecido. Você não merece, mas mesmo assim ele te dá por causa do seu grandioso amor. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Você sabe amar? Você conhece verdadeiramente a Deus? Sabe que essa palavra hoje venha nos ensinar, venha nos mostrar, venha nos dizer, venha nos colocar em nossa mente como que nós devemos amar, como é o amor de Deus, como que nós devemos tratar o nosso próximo, como que nós devemos andar diante de Deus no seu amor. Deus está esperando que você ame ao próximo como você ama a você mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais você amar ao próximo, quanto mais você amar a você, mais Deus vai derramar amor sobre a sua vida. Para que você possa propagar esse amor a todos aqueles que te rodeiam, a todos aqueles que passarem pelo teu caminho. Era assim com Jesus, e Jesus precisa ser o nosso exemplo. Jesus andava pelas ruas e as pessoas sentiam, viam, pegavam, chegavam a pegar no amor de Jesus. Quando aquela moça que sofria do fluxo de sangue, ela falou: quanto mais eu pegar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. E quando ela pegou na orla da veste de Jesus, Jesus parou e disse: esse toque foi diferente, porque de mim saiu poder. Esse toque foi com amor, esse toque foi com fé, esse toque foi diferente, por isso ela foi curada, porque do Senhor Jesus saiu poder. Em outra versão fala que dele saiu virtude. Você ama? Que essa palavra hoje possa fazer com que você mude o seu entendimento de amor. Que você se torne uma pessoa mais amável, que você se torne uma pessoa que ama mais, que você se torne uma pessoa que perdoa mais, que você se torne uma pessoa que anda mais nos caminhos do Senhor. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são relevantes, têm um conteúdo bacana, edificam a fé e merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus.
Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam, que você ama, que estão ao seu redor e que estão nos seus contatos, ouçam essa palavra e se edifiquem com ela. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você distribua o amor de Deus e ande como Jesus andou. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.